servidores web, seu celular Android e até o seu stream favorito. Tudo isso roda basicamente em cima do Linux. E nessa aula de hoje você vai entender por que a maioria dos serviços web rodam em cima do Linux e por que você, que é da área de DevOps, de tecnologia, precisa entender e saber utilizar o Linux da forma correta. Meu nome é Jonatas Carneiro, esse é o canal do DevOps Days Feira de Santana e essa é a aula 1 do seu curso de Linux. Para iniciar, a gente precisa saber o que é o Linux. Muito provavelmente você já utilizou ou Windows, ou Android, ou iOS, ou até o macOS. Tudo isso são sistemas operacionais, tal qual o Linux também é. O sistema operacional, basicamente, é um conjunto de códigos que vai fazer a comunicação entre o hardware, ou seja, os dispositivos físicos da sua máquina, seja seu celular ou seu computador ou o que quer que seja, se comunicar com os aplicativos que você roda em cima dele. Seu WhatsApp, Instagram, Netflix e qualquer outro aplicativo que você utilize. Isso é o sistema operacional. E aí a gente tem desde o Windows, Mac, iOS, Android, etc. E também nós temos o Linux. O Linux é um sistema operacional que vai funcionar em duas camadas principais, certo? O kernel e as distros, beleza? O kernel ele vai funcionar basicamente como motor. Ele é o núcleo que faz a comunicação direta com o hardware da sua máquina, com as peças da sua máquina. Enquanto a distro, ela complementa esse kernel, dando uma cara ou um conjunto de características diferentes para aquilo ali, ok? Então, você vai ter basicamente o mesmo motor que alimenta diferentes sistemas. E aí você pode ter um Debian, você pode ter um Fedora, você pode ter um Arch Linux, que são as três principais ramificações que nós temos no Linux, mas que todas elas são Linux em essência, pois todas elas utilizam o kernel Linux para rodar suas funcionalidades, para comunicar ali entre os seus aplicativos e o seu hardware. Mas qual a diferença entre o Linux para os demais sistemas operacionais? Bom, nós temos algumas diferenças e dentre as principais diferenças que nós temos o Linux, ele é um sistema operacional que é open source, o que significa que qualquer pessoa pode ler e compartilhar alterações, modificações e até correções no código original, no código fonte do Linux, ok? Então, isso é um ponto característico que faz com que ele seja muito difundido na comunidade de tecnologia de forma geral, porque você consegue ter meios de personalizar melhor aquilo ali. O que faz do Linux ser algo muito leve e configurável, ou seja, eu só preciso instalar ali, basicamente, os aplicativos que de fato eu vou precisar para aquilo que eu preciso fazer. Se eu estou configurando um servidor, eu só preciso instalar as aplicações que eu estou necessitando para rodar o meu serviço web ali, para rodar o serviço que eu estou querendo naquele servidor. Se eu estou rodando isso em infraestrutura local, para, enfim, gerir algum tipo de serviço local da minha empresa, eu só preciso instalar aquilo que de fato eu vou utilizar. Eu não tenho um pacote pronto, como o Windows ou o Mac, que já vem com diversos aplicativos e coisas que talvez eu nem vá utilizar. Eu posso, de fato, configurar ele da forma que eu precisar. O que faz ele ser muito leve e confiável, podendo ficar meses até sem reinicializar, sem a necessidade de eu reinicializar ele para, enfim, qualquer coisa que seja, ok? Então, o Linux, por essa característica de open source, por essa característica configurável e talvez uma das principais, que é ser gratuito, ele acaba tomando conta dessa parte de servidores e de infraestrutura web de forma geral, tá certo? Então, ele é um sistema operacional muito versátil nesse sentido, para configuração de ambientes e de recursos para provisionar serviços aí na internet. Dito isso, por que então é importante você que está entrando na área de DevOps, você que já faz parte como desenvolvedor ou algo do tipo, por que é importante você estar familiarizado com Linux? Porque muitas das ferramentas que você vai ter à sua disposição, seja máquinas virtuais, containers e vários outros tipos de soluções que você tem disponível aí para subir, né, para deixar os seus serviços rodando, funcionando aí, vão ter muito uma base em Linux. Então, para você poder se comunicar com o seu servidor, você vai precisar ter certa fluência na linguagem que o Linux consegue entender e que ele vai conseguir também te ajudar a provisionar esses recursos aí para você subir a sua aplicação, o seu serviço, para que outras pessoas, ou até, enfim, a sua equipe, ou você mesmo sozinho, consiga de fato utilizar. Só para a gente fechar aqui, então, um resumo prático. O que de fato é o Linux? A gente vai pensar no Linux como um sistema operacional,
certo? Então, o sistema operacional é basicamente aquilo que faz a comunicação acontecer entre o seu hardware, ou seja, todas as peças físicas da sua máquina, seu celular, computador, o que quer que seja, e os seus aplicativos, ok? Seu WhatsApp, seu Google Chrome, sua Netflix, enfim, qualquer aplicativo que você venha utilizar. Então, o sistema operacional é a ponte entre essas duas coisas, o seu hardware, as peças físicas, e os seus aplicativos. O Linux, por sua vez, é um sistema operacional open source. Qualquer pessoa pode ver, modificar, corrigir, o que faz dele ser gratuito, leve, configurável e confiável, ok? A gente pode pensar nessa dicotomia, né, nessas duas partes do Linux, como um carro, basicamente. Onde a gente tem o kernel Linux e as distro Linux. O kernel seria basicamente um motor. E aí a gente pode pensar lá no motor Fire da Fiat, por exemplo. Tá? E a gente tem as distros, que são as diferentes versões que a gente pode ter que utilizam aquele motor. E aí a gente pode pensar no Fiat Strada, no Fiat Palio, no Fiat Siena, ok? Observe que cada um tem o seu propósito. A gente tem a Strada, que é um utilitário, uma picape ali, compacta. A gente tem o Palio, que é um carro hatch, e a gente tem o Siena, que é um carro sedã. Mas todos eles utilizam basicamente o mesmo motor, o mesmo kernel, que é o motor Fire. A nível do Linux, a gente vai ter esse kernel Linux, que se comunica com os hardwares disponíveis, e a gente tem diferentes manifestações das suas interfaces e outros recursos que a gente pode ter no sistema operacional, que vão ser diferenciados através da distro que a gente está falando. Se a gente falar de Arch, Fedora e Debian, a gente vai estar falando de manifestações diferentes desse sistema operacional Linux. E a gente pode ter várias outras distros que são ramificações, né? Como eu falei, o código ele é open source, então basicamente qualquer pessoa pode ir lá, personalizar e criar uma ramificação diferente. Então a gente tem algumas distros aí, dentre as mais famosas a gente vai ter essas, Fedora, Debian, Arch Linux, a gente vai ter o Zorin, a gente vai ter o Mint, a gente vai ter, enfim, N distros aí do Linux, que são as formas que ele pode se apresentar para você. Ok? Então, conta aqui pra gente se você já utilizou alguma distro Linux, qual foi a distro que você utilizou. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho para não perder nenhuma aula desse curso e já vem a próxima aí, aula 2. Te vejo lá. Valeu!